Hábitos e reflexos. Quando usamos a palavra hábito, numerosas ideias se apresentam. Em primeiro lugar, está a noção de repetição. Outra noção da palavra hábito é automatismo. Quando dizemos que somos criaturas de hábito, queremos dizer que fazemos coisas ou formamos ideias quase sem pensar sobre elas. Os hábitos nos dão certas decisões já formadas. Os costumes são hábitos e hábitos de ação que a sociedade nos apresenta já feitos. Sob certo ponto de vista, a vida consiste em aprendizagem e formação de hábitos. Geralmente, o indivíduo de êxito é o que tem formação de hábitos úteis de pensamento e de ação. Muitas pessoas, por não terem formado bons hábitos, não sabem enfrentar problemas. Fazem frente a situações com tipos primitivos de reação. Cada dificuldade representa uma nova ocasião para a emoção e a indecisão, ao invés de ser uma situação transitória que se domina facilmente com bons hábitos. Uma criança que escuta um alarme de incêndio interrompe seu brinquedo, se excita, imagina toda sorte de coisas e não volta ao brinquedo por muito tempo. Um adulto normal e são pode levantar da cadeira momentaneamente, porém, tão logo dá conta de que o incêndio não é por perto, volta, por hábito, ao trabalho que tinha em mãos. Uma pessoa neurótica ou nervosa se conduz como a criança, não apenas com respeito a alarmes de incêndio, mas de modo geral em todas as situações em que entra a emoção. Uma situação emocional fará a um neurótico suspender a ação afetiva por muito mais tempo que uma pessoa normal. Os estímulos emocionais suaves não conseguem afastar do trabalho uma pessoa equilibrada, ou se o consegue, essa pessoa volta à tarefa logo, pela força do hábito. É fora de dúvida que o hábito se aprende, em contraste com os reflexos, que são ações realizadas por intermédio dos centros nervosos inferiores. Os reflexos nascem com a pessoa, não se aprendem. Quando se lava os olhos de uma criança recém-nascida, suas pálpebras se fecham automaticamente. Suga o seio imediatamente depois de nascer. Engole, se lhe coloca um líquido na boca. Porém, tem que aprender a segurar a vasilha, a caminhar, a falar. Assim, pode-se dizer que os reflexos se herdam, mas os hábitos se aprendem. A consciência é um instrumento de adaptação. As sensações são apenas sinais que nos informam quando há conveniência em se fazer certas coisas. O mesmo podemos dizer dos sentimentos e das emoções. Nos assustamos para poder correr, lutar e etc. Quanto à memória, o pensamento, a imaginação, é certo que existem para a ação. Temos memória a fim de evitar nossos erros e repetir nossos êxitos. Temos imaginação e pensamento para ir mais além dos nossos limites no tempo e no espaço e submeter à prova os planos de ação. No indivíduo normal, as suas ações, sentimentos e pensamentos levam continuamente à ação útil. A grande maioria das pessoas é fazer com que as suas sensações, seus sentimentos, seus pensamentos sejam usados para a ação. Pela ação, comprovamos a aptidão e a saúde das nossas sensações, das nossas emoções e dos nossos pensamentos. Consciente, subconsciente e inconsciente. Frequentemente ouvimos falar sobre o inconsciente, o subconsciente e o consciente. Não há, entretanto, unanimidade de opinião quanto ao significado desses termos. O certo, entretanto, é que o equilíbrio adequado entre o inconsciente, o subconsciente e o consciente é um critério importante da saúde mental. O inconsciente tem vários significados.
Quando uma pessoa sofre um golpe ou pancada que lhe produz uma desordem funcional no cérebro ou se encontra sob a influência do éter durante uma operação cirúrgica, está inconsciente. Quando dormimos, estamos inconscientes. A palavra inconsciente também é usada para indicar tipos de ação habitual ou automática. Onde estão nossas recordações ou lembranças quando não estamos pensando nelas? Disse que estão no inconsciente. É preciso notar, entretanto, que o inconsciente não é apenas uma espécie de depósito de coisas esquecidas, embora muitas dessas coisas estejam ali. Por exemplo, muitas contas, cifras e combinações de números estão ali, esperando passivamente o momento de serem usadas. Mas quando esquecemos uma palavra que desejamos empregar com frequência, o inconsciente se torna uma coisa muito diferente. Toda classe de palavras ou expressões similares parecem brotar do inconsciente. O interessante sobre o esquecimento e outras experiências similares da vida diária é que existe sempre um conflito de motivos entre elas. Em outras palavras, se esquecemos o nome que devemos lembrar, uma análise cuidadosa revelará a existência da associação emocional desagradável com esse nome, que tende a mantê-lo fora da consciência. Podemos fugir do pagamento de conta que nos desgosta pagar, a ponto de a esquecermos. Frequentemente se qualifica de inconscientes as tais processos de pensamento e de ação frente ao mundo e aos nossos semelhantes. Podemos definir o inconsciente como o reino dos pensamentos, desejos e ações vagas, não claramente reconhecidas nem completamente admitidas. É a região do pensamento incontrolado. O subconsciente é o domínio dos instintos, das emoções e dos complexos, em oposição ao reino consciente da razão. O subconsciente se relaciona principalmente com os pensamentos, sentimentos e desejos egoístas. Em nossa vida de sonho, ou pouco depois do despertar, junto com os pensamentos vagos e surpreendentes que nos vêm de vez em quando em nossos estados de vigília. Ou melhor, quando sonhamos acordado, encontramos o subconsciente em plena posse do campo. Em nossas fantasias e sonhos, o subconsciente trata de resolver os problemas que se nos apresentam na vida diária. De modo geral, essas fantasias e esses sonhos são reminiscências de desejos infantis e do método que empregávamos na infância para enfrentar as dificuldades. Essas soluções são com frequência simbólicas ou alegóricas. Porém, esta é a linguagem da infantilidade e da emoção. Nossa vida claramente consciente usa também mecanismos simbólicos. O reino do subconsciente aparece frequentemente como absolutamente estranho a nós. Os pensamentos não parecem ser nossos. Não nos sentimos responsáveis por eles. Os simbolismos transformam os pensamentos de maneira que podem considerar-se fora de todo sentido da responsabilidade. Dinamismo dos complexos. O complexo é uma ideia ou um grupo de ideias estreitamente ligadas por um forte laço emocional. Quando sentimos algo muito fortemente, estamos sob a ação de um complexo. A mente de cada um de nós se encontra literalmente cheia de complexos. Começamos a absorvê-los desde que nascemos. Pode-se dizer, e continuamos acumulando-os em nós pela vida fora. Quando abandonamos as considerações frias da lógica, podemos estar certos de que os complexos se acham em atividade. O pensamento racional enlaça as atividades sobre a base da identidade, da diferença, da coerência, da semelhança. O pensamento irracional une as ideias,
através dos sentimentos e as emoções que entram de diversas maneiras em atividade, segundo as experiências da vida prévia do indivíduo. Pensamento irracional significa, pois, pensamento emocional ou de complexo. A diferença entre os dois modos de pensamento é manifesta. Um é lógico, o outro emocional. Quando se associam de maneira emocional às ideias, o indivíduo vê tudo sob um ponto de vista pessoal ou relativo. Quando as ideias se agrupam logicamente por sua semelhança e diferença, sua causa e efeito são aceitas por todos. Durante a maior parte da vida, a maioria das pessoas pensa emocionalmente ou por impulso dos complexos, embora creia que pensa racionalmente. Um complexo pode ser reconhecido pela sua insistência. Trata constantemente de expressar-se em nova vida cotidiana consciente. Existem bons e maus complexos. Um complexo bom é o que realiza algo útil. Se o mundo dependesse para o seu progresso unicamente do pensamento frio e lógico, logo se encontraria em estado lamentável, ainda que ilógico. O pensamento emocional é ativo, quente, produz momentos de entusiasmo e frequentemente impulsiona a civilização para a frente. Um complexo mal é aquele que tem um efeito destrutivo sobre o indivíduo, efeito que necessariamente se reflete, de certo modo, sobre o meio. As predisposições, intolerâncias, injustiças são alguns dos subprodutos prejudiciais dos maus complexos. Um complexo encerra possibilidades nocivas. É mau quando não pode exprimir-se de maneira franca, livre, natural na consciência. Um complexo não pode ser sufocado ou destruído. O complexo quer que se o reconheça, por isso trata de exprimir em nossa vida cotidiana, porque não é possível a cada complexo obter uma libertação simples, direta e franca em nossa vida diária. Há pelo menos duas razões que impedem que isto aconteça. Cada um de nós tem concebido na vida mental interior. Um é o ideal, que constitui um critério, uma medida do que devemos ser e como devemos agir. Se um complexo se afasta desse ideal ou se opõe a ele, cava uma barreira no caminho da expressão direta e franca do complexo na conduta consciente. Há ainda o fato de que o complexo se opõe ao chamado Código da Civilização. Traduzido em conduta direta, encontraria a condenação dos demais, o veredito adverso da sociedade. Quando se nega a um complexo a expressão direta da conduta, ele aparece à superfície da consciência, diretamente e sob disfarces. Três grandes complexos dominam, principalmente, o pensamento e determinam a ação da maioria dos adultos: o complexo do eu, o complexo sexual e o complexo gregário. Os instintos e as emoções podem ser agrupados sob esses três complexos. Os conflitos sérios que surgem em nossa vida geralmente se remontam às exigências opostas desses três complexos. Ninguém teria complexos desde que levasse um tipo de conduta uniforme nos propósitos, completamente agradável ao resto da personalidade e que merecesse sempre a aprovação do grupo e de seu código social. Isso, entretanto, seria pedir demais. Seria mesmo para se duvidar que semelhante harmonia mental fosse construtiva para o indivíduo e para os seus semelhantes. Se nunca encontrássemos obstáculos, nem tivéssemos conflito entre as coisas que desejamos fazer e as coisas que devemos fazer, é provável que a nossa mente caísse em estado de enervação e tédio constante. A vida se tornaria monótona. Pode supor-se que não só são números os complexos, mas que é inevitável que frequentemente suas respectivas pretensões se oponham entre si resolutamente, que choquem.
Com frequência, a mente se converte em um verdadeiro campo de batalha. Conflito significa luta. Um conflito mental é uma luta entre tendências opostas da mente, que se oprimem mutuamente. Somos claramente conscientes de alguns conflitos, enquanto que de outros permanecemos em completa ignorância. Podemos pretender ignorar os conflitos. Cada um de nós é, às vezes, culpado de certas reações na conduta, das quais somos diretamente conscientes. Frequentemente fazemos coisas de que nos assombramos. O motivo impulsor está oculto. Em todos nós há uma visão muito débil com respeito às nossas inclinações peculiares e egoístas. Chega às vezes a ser cômico observar as tendências inconscientes de um indivíduo manifestando-se de uma maneira tão evidente, enquanto que o próprio ator permanece na mais absoluta ignorância do estado real da questão. Há pessoas que tratam de chegar aos empurrões à frente de uma fila de indivíduos que esperam sua vez no cinema, ou no teatro, ou no elevador, perfeitamente inconscientes de que muitas pessoas estavam ali antes delas. Não podem ver que estão invadindo o direito dos demais. Muitos exemplos podem ser observados nesse sentido. Muitas vezes não conseguimos ver a nós mesmos como nos veem as outras pessoas. Assim, agimos em função de um complexo. Assim como um complexo pode levar-nos a uma conduta mais ou menos inconsciente, um conflito de complexo pode progredir sob a superfície, sem ser visto à luz reveladora de uma consideração consciente. Um dos principais conselhos da higiene mental se encontra nessas palavras: conhece-te a ti mesmo. Pelo menos é importante conhecer profundamente os motivos que estão no fundo das ações graves. Quando há infelicidade, ansiedade, inquietação e etc., se faz necessário pelo menos algum grau de semelhante conhecimento de si mesmo. Muitas vezes, esses sofrimentos têm sua origem em conflitos não encarados. Esta é a razão pela qual se deve falar dessas coisas. Tratemos de ver debaixo da superfície, descobrir os verdadeiros começos das causas. Os instintos, as emoções, os complexos e, de maneira geral, os desejos podem ser considerados como unidades do pensamento e da conduta. É necessário que tenhamos conflito? Como não podemos fugir dos complexos, devemos esperar conflitos. O certo, entretanto, é o seguinte: quanto menos se enfrente e se reconheça os motivos impulsores, tanto mais difícil será chegar-se a uma solução. Ainda quando as exigências em conflito sejam igualmente fortes, é útil para a higiene mental reconhecê-las e compreendê-las. É a diferença que há entre poder improvisar pelo menos alguma classe de proteção, ou ser lançado desapiedadamente de um lado para o outro por uma tormenta, cujas forças não se compreendem. Se um conflito é tão sério que produz sintomas nervosos, o primeiro esforço deve estar dirigido a compreender a natureza de suas partes integrantes, encará-lo à luz da consciência. A força dinâmica do medo. Em páginas anteriores, examinamos o tema da emoção em geral e descrevemos algumas das suas características comuns. Neste capítulo, escolhemos uma dessas várias emoções, o medo como tema. Na luta pela existência, quando o homem enfrentava situações em que a alternativa era lutar ou perecer, a cólera proporcionava-lhe a energia que lhe permitia sobreviver. Quando a alternativa era escapar ou perecer, o medo funcionava com igual poder. O medo pode ser considerado como energia, uma força dinâmica, um impulso a fazer algo, um impulso a escapar ou fugir. A primeira palavra que suscita no homem o impulso de escapar é perigo. O medo é despertado pelo perigo. Um homem se assusta se descobre um perigo para seus filhos, seus pais, sua saúde, seus bens, sua tranquilidade de espírito, sua segurança, sua liberdade, sua reputação, seu caráter, sua independência, seus ideais, sua crença, sua virilidade, sua importância, seu eu.
Se o propósito do medo é assegurar a sobrevivência, então o medo se manifesta quando está em perigo essa sobrevivência. Considerando a sobrevivência não simplesmente em termos de existência física, mas a sobrevivência do eu, a sobrevivência da personalidade. O temor é provocado pela probabilidade de uma perda de amor, perda de bens, perda de saúde, perda de amor próprio. A maioria das pessoas parece considerar o medo relacionado sempre com acidentes, enfermidades, fome, assaltos. Na realidade, esses fatores são relativamente raros. Logicamente, essas coisas são de temor, porém, como causas de medo, na realidade, poucas vezes são encontradas no indivíduo comum. O medo, de modo geral, provém de uma série de causas diferentes. O medo de desagradar, o medo do ridículo, o medo de ofender, o medo da incompreensão, o medo da desaprovação, o medo de ser criticado, o medo de ser dominado, o medo da solidão. O medo mais extremo que se observa nos indivíduos, o medo que os incapacita totalmente, não por minutos ou horas, mas por meses ou anos, é o medo de domínio. Habitualmente se qualifica esse tipo de temor como medo de perder a personalidade, perda do livre-arbítrio pessoal, a ameaça de domínio por parte de outras pessoas. O indivíduo ameaçado crê que nunca terá oportunidades para decidir as coisas por si mesmo. Tem que fazer o que lhe dizem. Tem que fazer o que outras pessoas desejam que faça, ou esperam que faça, pois teme provocar a desaprovação delas ou ferir seus sentimentos, por uma ou outra razão. Se preocupa tanto por fazer o que outras pessoas desejam que faça, que se crê em perigo de converter-se em um reflexo da personalidade de outros e deixar de existir por direito próprio. Tanto maior é a sabedoria das sugestões que assim lhe assaltam, tanto maior é o seu pânico, pois se as sugestões lhe rodeiam todo o campo de conduta racional, pode ver-se obrigado a seguir uma conduta irracional, uma conduta que ele mesmo desaprova em caso que faça algo por si mesmo. Dessa forma, o medo pode alcançar proporções fantásticas. Se o indivíduo descobre em si mesmo o impulso à fuga, passa a sentir medo de chegar realmente a fugir, ato que poderia ser considerado como covardia e conduziria à perda de prestígio perante si mesmo e os demais. Assim se desenvolve o medo ao medo. Sentir medo quando há realmente algo a temer não é prova de covardia. A maioria das pessoas crê que sentir medo é agir como medroso, que ser tímido é agir timidamente, que sentir uma coisa semelhante à vontade de fugir não é muito diferente de fugir realmente. O medo não impede a valentia. O medo e a coragem se dão as mãos e a crença comum de que os heróis não temem é errônea. A maioria dos atos ousados de heroísmo são realizados frequentemente por indivíduos em quem o motivo principal da ação é demonstrar a si mesmo e aos demais que não temem ou que são capazes de vencer o medo. O medo deve ser aceito como uma vantagem biológica na luta pela sobrevivência. Ao sentir medo, o indivíduo deve admiti-lo. De fato, tenho medo, e agora? O que eu vou fazer com ele? Sim, tendo medo, porém, o que faço com ele é o que determina se sou um covarde. Não posso impedir de sentir medo, mas posso evitar de ser covarde. Nunca se esqueça, prezado aluno, há menos perigo em caminhar para frente do que em fugir. A fuga mais salutar é a fuga para frente, o medo transformado em coragem. Que é a cólera? Sabemos que é uma emoção e, por conseguinte, uma forma de energia. A energia presente em todos os seres humanos se considera geralmente como um impulso a fazer algo. Vimos que o fim biológico da cólera é permitir ao homem a sobrevivência, quando a alternativa ante a qual se encontrava era lutar, ser ferido ou perecer. Assim podemos definir a cólera como um impulso a lutar. Considerando o homem como organismo que se desenvolveu por etapas evolutivas sobre a superfície da Terra,
é evidente que a cólera tem um importante valor para a sobrevivência e que é uma característica dinâmica da espécie humana. Nas lições anteriores, examinamos o tema da emoção em geral e descrevemos algumas das suas características comuns. Nesta lição, estudaremos uma dessas várias emoções, a cólera, suas características gerais e suas modalidades individuais. Sabemos que a cólera é uma emoção e, portanto, uma forma de energia. A energia presente em todos os seres humanos pode ser considerada geralmente como um impulso ou desejo de fazer algo. Portanto, podemos dizer que a cólera é um impulso a fazer algo. O fim biológico da cólera é permitir ao homem sobreviver, quando a alternativa ante a qual se acha é lutar ou perecer. Assim, a cólera é um impulso à luta, como o propósito da luta é destruir ou matar. Temos que considerar, entretanto, o seguinte: há muita diferença entre os termos impulso e intenção. Uma pessoa pode estar um pouco colérica, o que significa que tem um pouco de impulso a matar, impulso que desapareceria se simplesmente ferisse ou injuriasse a alguém. São muitas as causas e estímulos à cólera. A palavra frustração é uma das suas causas mais comuns. Pode haver uma frustração dos próprios desejos, impulsos, ambições, esperanças, tendência, instintos, vontade. Quando o homem ou animal se sente frustrado, responde encolerizando-se. Assim, se o indivíduo sente fome e não pode comer, se encolerizará. Se está colérico e não pode destruir, se tornará mais colérico. Se deseja amizade e não pode ter amigos, se encolerizará. Se sente curiosidade e lhe impede saber o que deseja, se não pode seguir seu caminho, se lhe frustram sua vontade de sobreviver, se encolerizará. Se o termo frustração tem que ser usado, temos que considerar não apenas a frustração de que, mas também a frustração por que ou por quem. Uma pessoa não pode ser frustrada por um indivíduo, por seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho, seu amigo, seu colega, seu inimigo, etc. Pode ser frustrado por alguém que o ama, por alguém que o odeie, por uma pessoa que lhe é estranha. Pode ser frustrado também por alguém a quem ame, ou por alguém a quem odeie, ou por alguém que lhe é indiferente. Devido, porém, ao fato de ser frustrado, em cada caso sentirá cólera. Uma pessoa não pode ser frustrada por um indivíduo ou um grupo, mas também pela sociedade em geral e, finalmente, pelos representantes da sociedade em sua própria personalidade, suas normas e sua consciência. Em qualquer caso, a cólera se apresentará. Além de ser frustrado por uma pessoa ou por várias pessoas, um indivíduo pode ser frustrado também pelas leis da natureza. Por exemplo, uma pessoa com fome pode ser frustrada pelo fato de encontrar o armário da cozinha ou a geladeira vazia. Pode ser frustrada em sua intenção de saltar um muro demasiado alto para que ela o salte. Em seu desejo de ir a uma festa ao ar livre, pelo fato de que chove. O grau de frustração e o ódio sentido por indivíduos diferentes sob essas condições varia muito, em função talvez do grau da maturidade. Vimos que o indivíduo pode ser frustrado por outros e pela natureza. Acrescentamos que pode ser frustrado ainda por si mesmo. O sentido do dever, a formação moral e os princípios de uma pessoa podem frustrar seu impulso de comer, amar, fugir, fazer o que deseja fazer, satisfazer sua curiosidade. Estas frustrações também produzem cólera. Se uma pessoa é frustrada por outra, se encoleriza com essa outra. Se é frustrada por si mesmo, se encoleriza consigo mesma. Uma pessoa se encolerizará ainda se a ferem fisicamente. Se seus sentimentos, se seu orgulho é ferido, se a sua tranquilidade é perturbada, se a sua reputação é atingida, se a sua segurança é ameaçada, se a sua propriedade é destruída,
se seu amor próprio é ferido, se suas possibilidades de êxito ou de felicidade são obstruídas, se sua vida amorosa é ameaçada, se seus ideais são despedaçados, se sua fé é destruída, se lhe impedem a liberdade. Há ainda outro conceito sobre a compreensão das causas da cólera, o da sobrevivência. Como o propósito da cólera é assegurar a sobrevivência, a cólera aparece quando uma pessoa sente ameaçada sua sobrevivência. O significado desse conceito se tornará mais claro quando consideramos que a sobrevivência, mais que sobrevivência física e corporal, significa primordialmente a sobrevivência como pessoa. Sobrevivência no sentido de ser alguém, de ser um indivíduo. Isto explica porque um insulto provoca, de um modo geral, mais cólera que um prejuízo físico. Porque o sermos tratados como se não existíssemos, ou não ser objeto de qualquer consideração, nos produz mais cólera do que qualquer outra coisa. Se uma pessoa sente ameaçada a sobrevivência do seu eu, responderá com cólera, não menor que se as ameaças se dirigissem ao seu bem-estar físico. Algumas pessoas são de nascimento mais propensas à reação emocional do que outras. Os que aceitam a vida como uma luta para criar mais compreensão e relações mais cordiais entre os indivíduos se fazem menos vulneráveis à frustração. Muitas pessoas acreditam que está no indivíduo o poder de decidir se encoleriza ou não. Quais os resultados dessa crença? Em primeiro lugar, se uma pessoa crê que pode evitar a cólera, tratará de fazê-lo empregando grandes esforços de vontade e determinação. Fracassará na certa e, como resultado desse esforço inútil, desviará grandes quantidades de energia na tentativa de dominar sua linguagem e conduta. Pode ainda dar-se o fato de que a pessoa possui um caráter forte, depois de desenvolver uma grande força de vontade e determinação na batalha para evitar a cólera. Descubra seu fracasso nesse esforço. Então, se encolerizará por haver se encolerizado. O resultado é duplicar ou multiplicar muitas vezes a quantidade de cólera gerada. Finalmente, o perigo mais frequente é que o indivíduo, crendo que pode e deve evitar encolerizar-se, conclui que não está cólerico e ignora a cólera ou a chama por um nome diferente: ressentimento, depressão, tensão. Geralmente, esse processo não é consciente e a pessoa pode crer com toda sinceridade que tenha conseguido evitar a cólera. O resultado é que a pessoa se encolerizará sem sabê-lo. Tal cólera ignorada pode afetar a conduta de uma pessoa, tanto quanto a cólera consciente. Frequentemente, o fracasso em reconhecer a cólera não é completo. A pessoa reconhece que está colérica, porém fracassa em reconhecer como se encolerizou. Assim, pode crer que está um pouco irritada, quando na realidade está furiosa. O primeiro passo para o manejo feliz da cólera é a aceitação da sua presença. Bem, estou colérico. Agora, o que eu vou fazer com isto? Estas são as atitudes mais úteis. Muitas vezes uma pessoa decide não mencionar seu ressentimento contra alguém, porque não deseja ferir os sentimentos dessa pessoa e provocar-lhes desgostos. Ainda à primeira vista esse raciocínio pareça recomendável, na realidade é pouco prático e errado. A irritação que não se desafoga não se esquece. A pessoa pode ignorá-la e pretender que já não existe. Porém, mais cedo ou mais tarde, a irritação virá à tona sob outra forma, geralmente de intensidade tão extraordinária, que o resultado final é ferir os sentimentos da outra pessoa em um grau consideravelmente maior da que se houvesse expressado no princípio. O conceito de que a cólera se acumula se apoia no fato de que, uma vez provocada, não desaparece senão quando desafogada. Para que uma pessoa se livre da cólera, necessita geralmente fazer algo que requeira energia. O problema de enfrentar a cólera se torna mais claro quando se considera a cólera sob o ponto de vista da frustração. Se a cólera foi provocada por uma frustração, tenderá a desaparecer quando superada a frustração.
Se o indivíduo está colérico porque ele frustrou suas tentativas de entrar em determinado lugar, sua cólera naturalmente desaparecerá quando consiga entrar. Se o homem abriga um grande ressentimento porque sempre teve frustradas suas tentativas para alcançar uma posição mais elevada em seu trabalho, isto desaparecerá quando seja promovido. Nessas situações se apresenta um fato importante. Para livrar-se da cólera, não é necessário prejudicar a sua pessoa ou destruir algo. A energia da cólera pode ser usada construtivamente para superar a frustração em benefício de uma finalidade. Existe ainda outro caminho, a substituição ou compensação. O homem que se sinta amargurado por seu fracasso em alcançar uma posição elevada em seu trabalho pode utilizar a energia dessa amargura e livrar-se dela, obtendo bom êxito por algum outro caminho, seja por uma realização cultural ou pela conquista de prestígio social ou político. Os mesmos processos para encarar a cólera se aplicam também quando a mesma foi provocada por uma ameaça à sobrevivência. Em termos biológicos, a razão por que a cólera toma a forma de impulso a matar não se deve a que a ação de matar seja um fim, mas que em épocas primitivas servia ao propósito de alcançar a sobrevivência. Quando o animal selvagem ameaçava o homem primitivo, o fim biológico da sua cólera não era matar o animal, mas inutilizá-lo como ameaça à sua existência. Ferindo ou espantando o animal, estava alcançando o propósito da cólera e esta desaparecia. Assim, na vida cotidiana, o indivíduo colérico, porque está dominado por outro indivíduo, pode libertar-se da cólera ainda mais eficazmente, detendo o domínio que ferindo a pessoa que o domina. Da mesma maneira, se um insulto pode ser considerado não como ofensa aos sentimentos, mas como uma ameaça à sobrevivência do seu eu, o indivíduo tem maiores probabilidades de êxito no domínio da situação. O primeiro passo para enfrentar a cólera é reconhecer e aceitar sua existência, já o dissemos. Se a pessoa pode ver por que a outra agiu de forma que o fez, se pode compreender seus motivos e os de si mesma, os sentimentos da cólera diminuirão. Há menos perigo em uma situação que se compreende, não é tão ameaçadora e provoca menos cólera. A compreensão dá a uma pessoa o sentimento de segurança, de estar acima das circunstâncias.